Olá pessoal, estamos de volta, agora trabalhando a anulabilidade do negócio jurídico. No primeiro bloco, falamos sobre as regras gerais acerca da invalidade do negócio jurídico. No segundo bloco, focamos a nossa atenção nos negócios jurídicos nulos, identificando ali as consequências da nulidade absoluta, bem como as suas principais características. E agora falaremos sobre a anulabilidade, que é o segundo grau de invalidade, mais simples. Nesse caso, o vício não é tão sério, não. Existe um vício, existe um defeito, só que de menor gravidade. Por isso, as características e as consequências são diferentes. E, naturalmente, são mais brandas. Mais brandas. Ok? Então, vamos lá ao estudo da anulabilidade. Falamos que, lá no primeiro degrau da existência, temos 4 substantivos vazios: vontade, objeto, agente e forma. Se algum deles faltar, o negócio inexiste. Agora, estando todos presentes, passamos à análise da validade. E aí, no segundo degrau, se existir algum vício, nós teremos 2 graus de invalidade: nulidade absoluta, nulidade relativa. Sobre a nulidade relativa, que decorre de um vício menos grave. E as suas consequências, portanto, são mais brandas. Acerca da anulabilidade, primeiro ponto que nós identificamos e que a distingue da nulidade absoluta é que, neste caso, o vício agride preceito de ordem privada. No outro bloco, dizia que o negócio jurídico nulo decorre de um vício que agride norma de ordem pública, que agride o interesse público. Pois bem, agora, frente à anulabilidade, o vício não agride norma de ordem pública, não agride o interesse público, mas tão só o das partes ali envolvidas. Por isso afirmamos que ele agride norma de ordem privada. E a primeira consequência disso é que a anulabilidade só pode ser alegada pelo prejudicado. A anulabilidade só pode ser alegada pela pessoa prejudicada em razão do vício. Ou seja, aqui a legitimidade para a alegação é restrita. É restrita. Você se lembra? Último bloco. Nulidade absoluta. Ofende a ordem pública. E por conta disso poderia ser arguida por qualquer interessado, até mesmo pelo Ministério Público. Agora, a história muda. A anulabilidade decorre de vício que ofende a ordem privada. E por conta disso, como regra, só pode ser alegada por aquele que foi prejudicado. E outras consequências. Não pode ser, eu disse, não pode ser reconhecida de ofício. Se o juiz, judicializado o negócio, percebe que ele é nulo, ele deve reconhecer essa nulidade de ofício. Agora, se ele percebe que é anulável,
O juiz não pode reconhecer a anulabilidade de ofício. Ela deve ser arguida. Ela deve ser arguida pelo interessado. E deve ser arguida. Porque aqui o vício ele é menos grave. E por conta disso o legislador impõe alguns prazos. Prazos esses que são decadenciais, leve contigo. Se a anulabilidade não for arguida dentro do prazo que o legislador determina, prazo este que é decadencial e não prescricional, decadencial, o negócio jurídico convalidará. Convalidará. Ele se tornará válido. Existia um vício que fazia o negócio inválido, anulável. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já já, tchau. O interessado, prejudicado em razão desse vício, não o arguiu no tempo, dentro do prazo decadencial previsto na lei. Pois bem, o negócio originalmente inválido torna-se válido por convalidação. E ele ainda pode ser confirmado pelas partes. Imagina um negócio jurídico celebrado por um relativamente incapaz, sem assistência. Ele é anulável. Mas pode o assistente vir e confirmar o negócio. E assim tornará válido. Perceberam? O vício é mais brando. Porque ele ofende interesse privado. Por conta disso, é que só o prejudicado, como regra, pode arguir. Mas deve arguir dentro de um prazo decadencial, estabelecido na lei, que normalmente será de 4 anos, conforme nós vamos identificar daqui a pouco, sob pena de convalidação. O negócio ainda pode ser confirmado pelas partes e grave. O juiz não pode reconhecer a anulabilidade de ofício. Professor, de onde tirou isso? Da lei. Veja lá, artigo 172 do Código Civil. Artigo 172 do Código Civil. Ele vai nos dizer o seguinte: o negócio jurídico anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro. Ainda, artigo 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Não. Só os interessados podem alegar, só os interessados, e aproveita exclusivamente aos que alegaram, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Ok?
Então, guardem aí as características e as consequências de um negócio jurídico anulável. Mas, professor, quais são as causas de anulação de um negócio jurídico? O legislador nos traz um rol de causas da anulabilidade lá no artigo 171 do Código Civil. Podem existir outras, certo? A gente pode encontrar situações em que o legislador diz é anulável neste caso, mas nos traz um rol que não é taxativo, em que diz o seguinte: é anulável o negócio jurídico celebrado por relativamente incapaz. É anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. Agente que é relativamente incapaz, sem assistência. Você se recorda? Artigo 3º do Código Civil nos traz os absolutamente incapazes, menores de 16 anos. Sem representação, nulidade absoluta. Artigo 4º nos traz o rol dos relativamente incapazes. Maiores de 16, menores de 18, ébrios habituais, viciados em tóxico, aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir vontade, e os pródigos. Pessoas que, se celebrarem o negócio jurídico sem assistência, a consequência será a anulabilidade. Ainda, o negócio jurídico será anulável por vício de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Já disse anteriormente, nas próximas aulas conversaremos sobre os defeitos do negócio jurídico. E aí vamos identificar que o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão são vícios de consentimento. São vícios de consentimento. E a fraude contra credores é um vício social. Mas, tanto erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão, que são vícios de consentimento, quanto a fraude contra credores, que é um vício social, geram anulabilidade. Chama a sua atenção para o fato de que a simulação, que também é uma causa, ou melhor, que também é um vício social, a simulação gera nulidade absoluta. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, vícios de consentimento, causam anulabilidade. Fraude contra credores, que é um vício social, também causa anulabilidade. Simulação. Um outro vício social, simulação, artigo 167, causa nulidade absoluta. Beleza, professor. Sei aqui quais são as principais características de um negócio jurídico anulável. Estou sabendo. Também quais são as principais causas, por assim dizer, de anulação do negócio jurídico. Mas me chamou muita atenção quando o senhor disse que a alegação da anulabilidade se submete a prazo. Prazo decadencial. E eu sei que decorar prazo geralmente derruba algumas pessoas em provas de concurso público. Você está correto. E aqui não é diferente. Só que, entendam o seguinte, com relação à anulação do negócio jurídico, prazo é a coisa mais simples de gravar. Porque você vai concluir da seguinte forma.
como regra, o prazo para alegar a anulação de um negócio jurídico é de 4 anos. 4 anos. E se a lei não disser qual é o prazo, então ele será de 2 anos. Compreendeu? Quase todos os vícios que geram a anulação do negócio jurídico podem ser alegados no prazo de 4 anos. Nós veremos daqui a pouquinho. 4 anos. Quase sempre o prazo é de 4 anos. É possível que exista outros, mas quando não houver previsão, o prazo será de 2. Artigo 178 do Código Civil, veja bem, diz lá o seguinte: é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de coação, do dia em que ela cessar. No caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. E 3, nos atos de incapazes do dia em que cessar a incapacidade. 4 anos. Ah, professor, mas não é nenhuma dessas hipóteses. E não tem prazo previsto na lei. Então, artigo 179, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 anos, a contar da conclusão do ato. Então, na verdade, embora prazo costume derrubar muita gente, aqui não tem segredo. Aqui, a questão prazo é extremamente simples, sem grandes consequências. Questão prazo aqui, molezinha. Porque você vai guardar o seguinte: na maioria das vezes, o prazo é de 4 anos. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, incapacidade relativa, 4 anos. Se não tiver prazo, 2. O que eu peço cuidado, seu, é com o início da contagem. Porque, veja bem, o legislador diz que para negócio jurídico viciado por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, incapacidade relativa, o prazo é de 4 anos. Só que o momento em que se inicia a contagem varia. E é isso que eu quero que você tenha cuidado. Pelo seguinte: se o vício for incapacidade relativa, o prazo é de 4 anos, só que 4 anos contados do dia em que cessar a incapacidade. Do dia em que cessar a incapacidade. Então, quando o indivíduo completar 18 anos, aí começa a contar os 4 para postular a anulação do negócio. Se o problema for coação, também é de 4 anos. Só que 4 anos contados do dia em que cessar a coação. Agora, se o problema for erro, dolo, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, também é 4 anos. 4 anos contados do dia em que o negócio foi celebrado. Ah, professor, não tem prazo. Então é 2. Contados da conclusão do ato. Contados da conclusão do ato. Ok? Não tem como errar. Não tem como errar. O negócio jurídico nulo, absolutamente nulo, agride preceito de ordem pública. Por isso ele pode ser alegado por qualquer interessado, ou até mesmo pelo Ministério Público, quando couber intervir.
deve ser reconhecido de ofício pelo juiz, pode ser alegado em qualquer momento, qualquer grau de jurisdição. Não convalesce, não pode ser confirmado, não se submete a prazo, decadencial ou prescricional, mas pode ser convertido substancialmente. O negócio jurídico anulável agride preceito de ordem privada. Por isso, só pode ser arguido, como regra, pelo interessado. E o interessado deve arguir dentro de um prazo que é decadencial. Não pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. E o negócio jurídico anulável é passível de confirmação, bem como de convalidação em razão do tempo. Aqui tem prazo. Normalmente o prazo é de 4 anos. 4 anos, se o vício for incapacidade relativa, contados da data em que cessar a incapacidade. 4 anos, se for coação, contados do dia em que cessar a coação. 4 anos também se for erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, contados da celebração do negócio. Se não tiver prazo, 2 anos. 2 anos contados da conclusão do negócio jurídico. Me permita, antes de resolvermos algumas questões, ainda apresentar aqui algumas disposições finais, que podem cair na sua prova também, principalmente se for uma banca que gosta de jurisprudência, sim, pode cair na sua prova, tranquilamente. Principalmente se, além de civil, também no seu edital constar processo civil. Ixi, aí é bem provável que isso aqui caia. Apresento aqui um paralelo da invalidade de negócios jurídicos para a invalidade de atos processuais. Lá no direito processual, existe um princípio da instrumentalidade, que determina a conversão, ou melhor, a conservação dos atos processuais. O processo, ele não é um fim em si mesmo. O processo é instrumento. E por conta disso, prezando pela segurança jurídica, pela celeridade, pela duração razoável, pela economia processual, no direito processual civil, adotamos o princípio da instrumentalidade, que no contexto da validade dos atos, diz o seguinte: o ato processual inválido, como regra, não será desfeito se de outra forma a sua finalidade foi alcançada. É isso mesmo. No direito processual civil, como regra, portanto, não haverá invalidade sem prejuízo. Não. Ainda que a lei tenha dito que, por questão de validade, exigia-se que o ato fosse celebrado da seguinte tal forma. Se não houve prejuízo, não anula, não. Não anula. Por conta do princípio da instrumentalidade. Agora, no direito material, ainda que não tenha qualquer prejuízo, o negócio será passível de invalidação. No direito material, é possível a invalidação do negócio jurídico, mesmo sem prova do prejuízo. Mesmo sem prova do prejuízo. Por quê? Porque processo é instrumento. O processo não é um fim em si mesmo. Então, ainda que o ato processual seja inválido, se não houve prejuízo,
Então, em regra, não se deve decretar a invalidade e mandar refazer. Não. Economia processual. Agora, no direito material civil, ainda que não tenha prejuízo, é possível a invalidação. Na verdade, até mesmo a nulidade absoluta tem sido relativizada no contexto processual. Recentemente temos ouvido o STJ falando, no contexto processual, sobre nulidade de bolso, sobre nulidade algibeira. O que é isso? Para processo civil, entenda. É aquela situação em que o indivíduo sabe que o negócio, ou melhor, que o ato processual é nulo, sabe, mas não alega. Ah, professor, mas por que ele não faria isso? Para deixar o processo correr. Aí depois de 4, 5, 6 anos, se a nulidade é absoluta, pode ser arguida a qualquer momento, ele então alega aquele ato processual realizado lá atrás é absolutamente nulo. Mas observe que ele sempre soube disso. Mas pegou e guardou no bolso. Pegou e guardou no bolso. Para esperar o processo andar, lá na frente arguir a nulidade e assim invalidar todos os atos. Agiu de má fé. Agiu de má fé. Porque ele sempre soube da nulidade. E esperou o momento oportuno para arguí-la. E assim, derrubar todo o processo. Pois bem, o STJ algumas vezes, pelo menos em 2 oportunidades, recurso especial 756.885, recurso especial 1.362.72.802, estabeleceu o STJ que, mesmo a nulidade absoluta, em situações reconhecidas como nulidade de bolso, nulidade algibeira, o ato deve ser mantido e o processo não deve ser invalidado. Mas isso, repito, no processo civil. Porque lá no CPC nós encontramos dispositivos como esses aqui, ó. Artigo 188 do Código de Processo Civil determina que os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. E, complementarmente, artigo 277, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato, se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Processo, instrumentalidade. Como regra, não invalida se não houve prejuízo. Processo. Porque no direito material é possível. É possível a invalidação mesmo sem prejuízo. Apesar disso, apesar da possibilidade de se invalidar negócios jurídicos mesmo sem prejuízo, o Código Civil de 2002, acompanhando uma tendência moderna, criou alguns institutos para conservar o negócio. Veja bem, repito, é possível invalidar o negócio mesmo que não tenha prejuízo. No direito material é possível. A despeito disso, existem alguns institutos para conservação do negócio jurídico. Primeiro instituto, a instrumentalidade de formas. Depois, a conversão substancial ou recategorização, conforme nós já destacamos.
Ainda, a ratificação, saneamento, convalidação, confirmação do negócio anulável. E, por fim, a redução ou nulidade parcial. No que toca à formalidade, chamo a atenção dos senhores para o fato de que o nosso Código Civil também adota a premissa da informalidade. O negócio jurídico não depende de forma, exceto quando a lei exigir. Em algumas situações a lei exige, você sabe disso. E a pena é nulidade. Você também sabe disso. Pois bem, mas tem decisões de tribunais superiores que, mesmo frente à falta de forma exigida pela lei, reconhece a validade, notadamente no contexto do testamento. Contexto do testamento. Artigo, ou melhor, informativo 435 do STJ. Tratando especificamente sobre o testamento, fundado lá no artigo 112, que diz que a declaração de vontade se atém... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Entenderá mais a intenção nela consubstanciada do que no sentido literal. Então, sempre que possível, privilegie qual era a intenção. Qual era a intenção? Para se manter o negócio. Pois bem, aplicando esse artigo e a ideia de instrumentalidade ao testamento, o STJ já reconheceu a possibilidade de declarar válido o testamento, mesmo faltando ali alguns requisitos formais. Lembro de uma situação prática de um amigo meu que o cliente estava à beira da morte no hospital e, por conta disso, queria celebrar um testamento. Mas, dada a situação do caso concreto, fariam ali um testamento particular. E o legislador diz que o testamento particular, depois de assinado pelas testemunhas, deve ser lido em alta voz. Beleza. No caso, o testamento não foi lido. O testador, o cliente desse meu colega, estava lúcido. As testemunhas confirmaram que ele sabia o que estava fazendo. O testamento foi assinado pelas testemunhas, conforme diz o Código Civil, mas ele não foi lido. E por não ter sido lido, alguns herdeiros buscaram a nulidade. E o Ministério Público chegou a arguir que o negócio teria que ser nulo, porque afinal é vício de forma. Se não tem forma, é nulo. Mas no caso concreto, o legislador entendeu que a falta da leitura desse testamento não foi capaz
de desconstruir a clara intenção do testador. E o testador agora está morto. Não tem como ele refazer esse negócio. E aí, por conta disso, relativizou-lhe um critério de forma, declarou válido, e o testamento produziu efeitos. Porque a intenção estava muito clara. A intenção estava muito clara. E o testamento é um negócio unilateral. Informativo 435 do STJ, inclina-se a jurisprudência do STJ pelo aproveitamento do testamento, quando, não obstante a existência de certos vícios formais, a essência do ato se mantém íntegra, reconhecida pelo Tribunal Estadual, soberano no exame da prova, a fidelidade da manifestação de vontade da testadora, sua capacidade mental e livre expressão, igualzinho aconteceu no caso concreto com esse colega meu, advogado. A manifestação da vontade, a intenção do testador é muito clara. O juiz entendeu, não vou declarar nulo só porque o testamento não foi lido em alta voz. Não vou. Instrumentalidade. Repito, é possível que o negócio jurídico no direito material seja nulificado sem qualquer prejuízo. É possível. Mas existem no Código Civil mecanismos para, quando possível, conservar. Conservar. E aqui um entendimento que é jurisprudencial. Outros mecanismos para conservação do negócio jurídico, nós até já vimos. O negócio jurídico nulo pode ser convertido substancialmente, pode ser recategorizado. Como, por exemplo, citamos, a compra e venda se transformar em uma promessa de compra e venda. Recategorização. Assim eu tento conservar o negócio. Além da conservação substancial própria dos negócios nulos. Nós vamos encontrar no contexto da anulabilidade técnicas como a ratificação, bem como a confirmação, em que as partes vão lá e ratificam, confirmam sua vontade a despeito do vício. Saneamento, ou seja, correção ali do defeito, qual que era o problema? Então corrige o defeito. Convalidação em razão do tempo. Técnicas aí para conservar o negócio. E interessantíssimo, o disposto no artigo 184, que fala sobre a redução, sobre a nulificação parcial. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a dessas não induz a da obrigação principal. Duas partes aqui desse texto nos interessam. Primeira parte sobre a redução propriamente. Imagina que através de um testamento apenas, João deixa 30% do que tem para sua amante e deixa 20% do que tem para um amigo, no mesmo testamento. Aí eu disse, é nulo o testamento feito em benefício da concubina. Nesse caso, o testamento será totalmente nulificado? Não, só na parte que diz respeito à concubina. Naquilo que diz respeito ao amigo, válido. Então eu não nulifico na totalidade, em totum, não. Reduzo apenas. Redução fica muito clara quando o Código Civil diz que eu, tendo herdeiros necessários, não posso dispor, através de testamento, de mais do que 50% do que eu tenho. Aí eu faço um testamento deixando 60% de tudo para um amigo meu, sendo que eu tenho herdeiros necessários, não podia fazer.
Eu nulifico tudo. Não, eu reduzo até 50, que era a parte disponível. Percebeu? E assim eu tento conservar o negócio. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. Primeiro ponto do texto que nos interessa. E na segunda metade, o legislador traz uma regra de acessoriedade. O acessório segue o principal, e não o contrário. Se, por exemplo, a locação é nula, a fiança, ainda que perfeita, vai ser invalidada também. Se o casamento é nulo, o pacto antinupcial, ainda que perfeitinho, será igualmente nulificado. Agora, se a fiança é inválida, a locação não vai ser. Se o pacto antinupcial é inválido, o casamento não vai ser. Por quê? Porque o acessório segue o principal. O principal não segue o acessório. A fiança é acessória à locação. Por isso, se a locação cair, a fiança vai junto. Mas se a fiança cair, a locação permanece. O pacto antinupcial é acessório ao casamento. Por isso, se o casamento cair, o pacto vai junto. Mas se o pacto cair, o casamento permanece. Segunda metade. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a obrigação principal. Beleza? Ok. Vamos então resolver algumas questões envolvendo tudo o que nós trabalhamos acerca da invalidade. Desde as regras gerais, também sobre nulidade absoluta e nulidade relativa. Veja lá. Primeira questão, uma questão de procurador jurídico de 2017, elaborado pelo Quadrix. Julgue o item subsecutivo com base em conhecimentos relativos ao direito civil. Com relação aos negócios jurídicos, sua validade requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma não defesa em lei. Beleza. Assim, caso o negócio tenha sido celebrado com cláusula de não valer sem instrumento público, após o Código Civil de 2002, trata-se de cláusula sem eficácia jurídica. Nesse caso, a questão foi bem até aqui. De fato, a validade dos negócios requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável e forma não defesa em lei. Agora, se tiver uma cláusula de não valer sem instrumento público, essa cláusula se torna da essência do negócio. Então, ela não será uma cláusula sem eficácia, não. Se tem uma cláusula de que o negócio não vale sem escritura, a escritura é essencial. Por isso, a afirmativa está incorreta. A afirmativa está incorreta. Próxima questão. Responda à asserção correta relativa à nulidade do negócio jurídico. Prova de juiz, hein? Ser aprovado para juiz aqui já te ajuda bastante. Certeza, né? Então, veja lá. Responda à asserção correta relativa à nulidade do negócio jurídico. As obrigações decorrentes de negócio jurídico nulo podem ser objeto de novação. Lembra o seguinte, nulo é conversão. Conversão. Única saída. Tá? Não. O negócio jurídico nulo não pode ser novado. Novação é um tema de direito das obrigações. Mas eu peço que você guarde. Nulidade é conversão ou recategorização. B.
As nulidades do negócio jurídico devem ser pronunciadas pelo juiz, que também as pode sanar. Primeiro detalhe: as nulidades do negócio jurídico, se absolutas, devem ser arguidas pelo juiz, devem ser pronunciadas, reconhecidas pelo juiz, mas o juiz não pode saná-las. O decurso do tempo faz desaparecer o vício. Se o negócio jurídico é nulo, o decurso do tempo não faz desaparecer o vício, não. Por quê? Porque o negócio nulo não se submete a prazo. Por isso, a alternativa correta é a letra D, que diz lá: o decurso do tempo não opera confirmação, nem convalesce o negócio jurídico nulo. Alternativa correta. Questãozinha da CESP. Como o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, não se prevê na ordem jurídica nacional o instituto da conversão. Está errado. De fato, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, mas é possível a sua conversão substancial. Próxima questão, também da CESP, prova de promotor. Constituição de hipoteca em que falte a presença de ambos os cônjuges valerá de confissão de dívida. Perfeito, isso aqui é uma forma de conversão. Eu não posso dar um imóvel em hipoteca sem a minha esposa, sem a outorga da minha esposa. Não posso. Se o fizer, essa hipótese, ou melhor, essa hipoteca, se converterá em reconhecimento, em confissão de dívida. Conversão substancial, recategorização. Próxima questão. A respeito de prescrição, decadência e negócio jurídico, julgue os seguintes itens. O negócio jurídico anulável não é suscetível de confirmação pelas partes, nem convalesce pelo decurso do tempo. Errado. O negócio jurídico anulável é suscetível de confirmação e convalesce pelo decurso do tempo. Próxima questão. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo caso de solidariedade e indivisibilidade. Correto. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício, não. Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Questões aqui criadas por nós mesmos, aqui da LAC, em simulados, para nos ajudar. Veja bem, julgue assertiva. É inexistente o negócio jurídico celebrado pelo absolutamente incapaz sem representação. Certo ou errado? Errado. Ele é nulo, não é inexistente. Já disse, não confunda nulidade com inexistência. Próxima questão. Os negócios jurídicos serão nulos de pleno direito quando forem praticados mediante dolo ou coação. Errado. Dolo, coação, estado de perigo, lesão, erro, fraude contra credores são vícios que causam anulação do negócio. Outra questão. É anulável o negócio jurídico celebrado por relativamente incapaz sem assistência. Correto. São vícios que causam anulação do negócio jurídico. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, simulação. Simulação não. Simulação não. Simulação causa nulidade. O resto, anulação. Só que simulação causa nulidade.
Mais uma questão. Em conformidade com o Código Civil, é correto afirmar? Alternativa A. É anulável o negócio jurídico cujo motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Não, quando o motivo determinante for ilícito, o negócio é nulo. Próximo. É nulo o negócio jurídico em que for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Perfeito. Correta afirmativa. É nulo. C. É nulo o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação ou lesão. Errado. Nesse caso, ele é anulável. Letra D. Para a anulação de negócio jurídico por estado de perigo ou fraude contra credores, o prazo decadencial é de 5 anos. Errado. 4 anos. Letra E. Será de 3 anos o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico, quando não houver outro prazo estipulado por lei. Errado. Será de 2 anos. Mais uma questão. Assinale a assertiva correta sobre negócio jurídico. É anulável o negócio quando não revestir a forma prescrita em lei. É nulo. Nulo o negócio quando não revestir a forma prevista em lei. Lembra lá do contrato de compra e venda do imóvel, que não foi feito por escritura pública. Nulo. B. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, mas convalesce pelo decurso do tempo. Nulo não convalesce. Nulo pode ser convertido, recategorizado. Convalescer, não. C. O negócio jurídico anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Exatamente. E letra D. O termo inicial suspende a aquisição do direito. Isso aqui lá das aulas sobre elementos acidentais. O termo não suspende a aquisição, suspende apenas o exercício. Termo que é evento futuro, certo, você se recorda. Beleza? Ok. Essa foi a nossa aula sobre invalidades. Na verdade, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre invalidade, porque a próxima aula é sobre defeitos do negócio jurídico. Também tema muito importante, muito cobrado, em que trabalhamos as questões sobre o erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores e simulação. Ok? Mas por hora é só. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até as próximas aulas de Direito Civil. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.